Grande, pessoal. Silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui, ó. Pronto. Observou? Vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um filósofo queniano, que é o Henri Odera Oruka. Ele viveu de 1944 a 1995, portanto viveu aí no século XX e vai desenvolver uma metafilosofia. O que é a metafilosofia, vocês sabem? Essa palavra aí, metafilosofia, na verdade, é a junção de três palavras gregas. Sofia, o que significa em grego? Vocês sabem? Não. Filo vem de filia. Filia em grego é o quê? Pedofilia tem a ver com filia também. Paidos em grego, uma das traduções possíveis é criança. Filia em grego é o amor, a amizade. O pedófilo é o amigo da criança, né? Na verdade, o termo pedofilia não seria o mais apropriado para tratar do que ele quer se referir, né? E filia é amizade. O pedagogo era o professor do mundo antigo na Grécia. Na verdade era o professor. O pedagogo é aquele que levava a criança até o preceptor. Gogos é guiar com a mão, pai das crianças. Então o pedagogo guiava a criança até o preceptor. E o preceptor, né, tem o efebo é o jovem é o jovenzinho, menor de 14 anos ali, que ia até o preceptor professor. A efopofilia entre os gregos era a relação sexual entre o professor e o aluno. O professor homem e o aluno homem. O aluno menor de idade, que seria pedofilia para nós. Então, tinha essas relações na Grécia Antiga. Quem iniciava sexualmente os alunos eram os preceptores, os professores. Mas filia quer dizer amor, amizade. E meta? Meta em grego é aquilo que está além, ou depois. Se a gente juntar tudo aqui, vai ficar algo meio sem sentido. Além ou depois do amor da sabedoria. A metafilosofia, na verdade, é a filosofia refletindo sobre a filosofia. Metafilosofia é a filosofia, então, que pensa a si própria. É um filosofar sobre a filosofia. E a metafilosofia dele, a reflexão filosófica sobre a filosofia dele, vai ser uma reflexão crítica, numa perspectiva etnográfica. O que é etnografia? Sabe? Também palavra de origem grega. Etno mais grafia. Grafia em grego é escrever ou descrição. Etno vem de quê? Etnia. O que é uma etnia? Etnia não. Crença em grego é pistes, acreditar, ter fé. Etnia é um conceito que veio substituir raça. Antigamente, até no século XX, usava-se o termo raça. E aí, como ele é um africano, raça negra, ou raça preta.
Aí depois o conceito de raça foi substituído, porque para a ciência contemporânea não há raças humanas. Raça, na verdade, o que chamam de raça são etnias. Etnias são grupos culturais que compartilham algumas características em comum. Por exemplo, uma língua comum, uma história comum, traços fenotípicos comuns. Então é etnia. Raça não existe mais dentro da ciência. Não existe raça negra, raça preta, raça branca, raça amarela, raça vermelha. A crença em relação às raças aí, inclusive, essa perspectiva de raça deu origem ao racismo, né? O que é o racismo? A crença de que uma raça é superior às outras. Que raça essa seria superior? Raça branca. Brancos. Etnia vem para substituir, para dizer o seguinte: não tem raça superior nem inferior. O que existe são grupos culturais distintos, diferentes, com características diferentes. Isso não quer dizer que um é superior ao outro. Então a etnia nasce para questionar o conceito de eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? Centrismo vem de centro. Euro de Europa. A visão de que a Europa é o centro. A visão e a perspectiva que a Europa é um continente superior aos outros. Inclusive a filosofia do Henri Oder-Oruka vai questionar isso. Para ele a filosofia não é apenas um empreendimento escrito. A filosofia também é um empreendimento oral. O que aconteceu? Os europeus, para dizer que a filosofia é europeia e nasceu na Grécia, eles só admitem como filosofia aquilo que está registrado por escrito. Em pergaminhos, né? Atualmente em livros. Só a filosofia o que está escrito, que tem livro. O Henri Oder-Oruka vai dizer que não. Que pensadores, inclusive os pais da filosofia, como Tales, Pitágoras e Platão, todos eles, antes de desenvolver a sua filosofia, que hoje está por escrito, antes desenvolveram ou frequentaram a África, antes de desenvolver as suas teorias. O Tales, o Pitágoras, o Platão, todos eles passaram pelo Egito e por outras localidades da África, antes de escrever os seus livros. Provavelmente então foi lá que eles tiraram as ideias para colocar por escrito. Provavelmente essas ideias já existiam na África. Inclusive 2 desses aqui não deixaram nada escrito. Por que eles são considerados filósofos e os pensadores africanos não? Só porque não tinha uma escrita. Isso é uma forma de racismo. Não aceitar que a filosofia pode ter se desenvolvido na África, até antes da Grécia e da Europa, é uma forma de racismo. Só Platão desses 3 aqui deixou algo escrito. Então, para que essa ideia de que só o que está escrito é filosofia, não faz sentido se a gente pegar os patriarcas da própria filosofia. Então a filosofia pode ter se desenvolvido de forma oral na África, provavelmente. Então, na perspectiva do Oruka, o Tales pode ter desenvolvido, aprendido essas ideias que ele vai defender lá no Egito. Principalmente porque o Egito vinha uma importância muito grande do Nilo, que era o rio. E o Tales vem com a sua ideia de que tudo é água, ou seja, a água é o princípio, a origem de todas as coisas. E os egípcios já tinham isso. O Egito, para os egípcios, era uma dádiva do Nilo.
Na época das cheias, né, o rio inundava algumas regiões e traziam sedimentos. Esses sedimentos deixavam as terras próximas ao rio ali férteis. E aí eles plantavam nessas regiões. Depois que o rio diminuía. Então a água para eles era muito importante. E o Tales, antes de escrever isso, ele passou lá. Provavelmente ele pegou essa ideia dos egípcios. Essa visão de que a filosofia europeia, a filosofia grega, essa é uma visão racista. Uma visão que coloca o grego como, ou o europeu, como responsável por tudo de bom que o mundo tem, enquanto o resto do mundo é inferior, só produziu coisa de baixa categoria e de alguma forma inferior à europeia. O Pitágoras provavelmente aprendeu também matemática no Egito. As técnicas de agrimensura, porque depois que passava as águas do Nilo ali e inundava, eles mediam as terras ali e para poder plantar, desenvolver a sua agricultura. Até para também construir as pirâmides era necessário ali cálculos matemáticos. E para Pitágoras o princípio de todas as coisas é os números. O princípio de todos os números. Então provavelmente, de forma oral, já existiu uma filosofia extremamente crítica na África, porque o Egito fica na África. Platão passou por lá também, recebeu influência de Pitágoras. Então no século XX, depois do declínio do poder colonial europeu, a filosofia africana começou a florescer no continente, né? Até então não existia filosofia africana porque não tinha nada escrito por nenhum pensador africano. O continente africano não tinha desenvolvido uma escrita tal como a escrita moderna, uma escrita, por exemplo, grega, as outras formas de escrita do mundo antigo. O Egito tinha uma forma de escrita, mas era uma escrita hieroglífica, né? Hieróglifos, através de hieróglifos, ou seja, de imagens. Não era uma escrita alfabética ainda, onde desenhos representavam conceitos, ideias, até frases. Uma forma de escrita diferente aí, que é considerada pela Europa uma escrita inferior ou menos complexa que as escritas que têm alfabeto, como o grego, o latim. Então, depois do declínio do poder colonial europeu, a filosofia africana começou a florescer na África. O desenvolvimento da antropologia. O que é antropologia? Alguém sabe aí? O ser humano, né? Antropologia é sempre estudo, né? Antropos em grego é homem ou ser humano. Então, com a antropologia moderna e a etnografia, o estudo das etnias, a descrição escrita sobre as etnias, também levou a uma compreensão mais profunda das tradições nativas e do pensamento na África. Aí percebeu-se que a África também tinha uma perspectiva filosófica, até ou mais interessante que a ocidental, em vários aspectos. Uma filosofia que tinha um respeito maior pela natureza, uma filosofia que tinha um respeito pelos mais velhos, uma filosofia que reconhecia o outro, enquanto a filosofia europeia é uma filosofia mais de dominação, de exploração, de destruição da natureza. O outro era visto como um nada ou como um inimigo. E os mais velhos não são tão valorizados pela cultura europeia, que é mais apegada a novidades. Os africanos, por exemplo, vão dizer o seguinte, né? Quando um velho, um ancião morre, é uma biblioteca que se perde. O que eles querem dizer com isso? A gente que alguém morreu.
Ela fala o quê? English ou português? De certa forma, sim, né? Um equilíbrio, uma visão mais equilibrada, uma relação mais saudável com a natureza. Então, os africanos tinham essa perspectiva de que o ancião, o idoso, é uma biblioteca viva. Então, enquanto os europeus privilegiam os livros, os africanos privilegiam as pessoas, porque elas são livros ambulantes. Porque a história de vida dela é um monte de livros juntos. É um monte de ensinamentos que ela pode transmitir. E esses ensinamentos se dão na oralidade. Outro provérbio africano, né, para eles, é a verdade. No princípio, na verdade, é um mito africano. No princípio, a verdade era um espelho. E aí, o ser humano, em algum momento, ele via a verdade tal como ela era no espelho. Só que ele quebrou o espelho. E hoje, ninguém mais tem a verdade toda e completa. Cada um pega um pedaço do espelho, um fragmento do espelho, e acha que é a verdade inteira. É uma perspectiva também bem interessante. Isso quer dizer que ninguém tem a verdade total e completa. Cada um pega um pedaço do espelho e acha que aquele pedaço é a verdade completa. O cristão, com a sua religião, ele acredita que tem a verdade completa. Outro indivíduo de outra perspectiva também. Hoje a gente vê aí no campo da política a polarização, direita e esquerda. A direita acredita que ela é a dona da verdade, enquanto a esquerda acredita que ela é a dona da verdade. Na verdade, são dois pedaços do espelho da verdade e da realidade. Tem muita coisa fundamental e importante na direita, assim como tem muita coisa importante e fundamental na esquerda, assim como tem merda também nas duas, né? Dos dois lados. É uma perspectiva que privilegia a pluralidade, em vez de querer impor sobre os outros uma visão, achando que a sua visão é superior à dos outros. A minha forma de enxergar o mundo é superior e a sua inferior. Não. A minha é uma parte da realidade, a sua é outra. Essa parte, elas podem se encaixar e se complementar, em vez de ficar brigando, em vez de ser inimigas, em vez de uma ser a certa e outra errada. Então, no final do século XX, o filósofo ganês Kwasi Wiredu, ele argumentou que a sagacidade filosófica defendida pelo Oruka e a sabedoria popular não são iguais à filosofia. Para ele, isso não é filosofia, isso é uma espécie de conhecimento, mas não é filosofia, porque a filosofia ela precisa de um rigor maior, principalmente um rigor lógico, analítico. E a sagacidade filosófica oral e a sabedoria popular não tem esse rigor lógico analítico, porque defende coisas contraditórias. É porque os analíticos não aceitam a contradição, enquanto filósofos continentais, como Hegel e Marx, já admitem que a contradição é um motor da história. O ser humano é um ser contraditório. E a contradição faz parte da verdade sobre o ser humano, enquanto a filosofia lógica e analítica não admite contradição. Se tem contradição é porque é errado. Precisa de um rigor lógico constante. Pronto aí. Para finalizar aí, ó. Ô, gente, me ajuda aí. Pois é, Emanuel. Vira pra frente, faz silêncio aí, ó. Vira pra frente, faz silêncio. Então, para o Oruka, a filosofia atribui mais importância a pensamentos de algumas determinadas raças. É o eurocentrismo. A raça branca é superior, é mais inteligente, é mais capaz, produziu filosofia e ciência,
enquanto as outras raças inferiores, elas só produzem mitos, superstições, formas de conhecimento inferiores. Mas as máximas aí dos sábios africanos merecem tanta deferência quanto a dos antigos gregos e até dos modernos e contemporâneos. Tem muita coisa interessante na África, na sabedoria popular e na sagacidade filosófica, crítica e questionadora dos africanos. Essa que eu acabei de falar, a verdade é como um espelho quebrado. A outra perspectiva de que o idoso, o ancião, ele é como uma biblioteca ambulante, porque eles dão valor também às experiências de vida, não só o que está nos livros. Eles vão defender a perspectiva do Ubuntu, já viram já? Ubuntu? Ubuntu é uma filosofia africana que diz: eu sou porque você é. Isso quer dizer o seguinte, que a gente existe de forma interligada e interdependente. Ninguém é um indivíduo isolado. Na perspectiva europeia, o seu individualismo é cada um por si. Os africanos não. Nós dependemos uns dos outros para existir. Então há uma interdependência. Você conseguiria chegar à idade adulta se ninguém tivesse cuidado de você? Mas você dependeria de alguém, de algum outro ser, de um animal. Alguém tem que cuidar. Sozinho ninguém existe. Rei Leão. Mesmo o Rei Leão também. O Timão e o Pumba tem que... O javali. O Timão e o Pumba tiveram que cuidar. O javali. O leãozinho lá. O Timão. Wally. Oi? O robozinho, o Wally. Wally? Não. É filme? Aquele robozinho com cata lixo e aquela robô toda fedida. Isso qual que é Star Wars? Da Disney. Nunca vi. Pessoal de cultura. Esse robôzinho cuida de quem? Ele só tem lá terra, tem nenhum mano lá. Ele fica catando lixo. Esse aqui, professor. Ele vive isolado? Mas esse robô precisou de alguém para fazer ele. Nunca viu? Só porque eu denunciar seu perfil. Já vi isso aí, mas nunca assisti o filme não. Ele vive sozinho esse robô aí? Mas quem fez ele? Ele se auto-fez? Como? Não sei. Ele é uma sucata. Precisou de alguém para fazer ele. Depois abandonado. Pois é, o amor, né? Então, a filosofia do Ubuntu é essa, né? A filosofia da compreensão de que nós só somos enquanto os outros também são. Se eu eliminar o outro, eu comprometo a minha própria existência e subsistência. É uma visão também mais equilibrada, não tão destrutiva da natureza. Então esse aí é o pensamento do Henri Odera Oruka, filósofo contemporâneo. Você vai defender aí que a filosofia não é exclusividade dos europeus. Que a filosofia pode muito bem ter se desenvolvida de forma oral muito antes do que na Europa. Ter se desenvolvido na África, né? Através da oralidade. Compreenderam aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Por hoje é isso aí, então.